Dando continuidade ao nosso curso, nós vamos conversar sobre taxas equivalentes. Em muitas situações nós temos uma taxa anual e nós temos um tempo aí, digamos aí, de 3 meses. Nós precisamos transformar essa taxa anual em taxa mensal. Sempre as taxas têm que estar na mesma unidade que o tempo. Se a taxa é mensal, o tempo tem que ser mensal. Se a taxa é anual, o tempo tem que ser anual. Se a taxa é semestral, o tempo tem que ser semestral. Para que nós não tenhamos problemas. E também nós não podemos trabalhar com taxas nominais em cálculos de capitalização composta, que é o objetivo do nosso curso. Então as taxas têm que ser compostas também. Vamos imaginar o primeiro caso, em que nós queremos saber qual é a taxa anual equivalente a uma taxa mensal. Nesse exemplo aqui, nós temos uma taxa mensal de 2% ao mês e nós queremos saber qual seria a taxa anual correspondente a isso aí. A coisa é bastante simples. Eu vou usar a calculadora HP, como sempre, né? O que eu faço se eu tenho uma taxa de 2% ao mês? Vamos colocar aqui no nosso fluxo de caixa. 2% ao mês, durante 12 meses. Qual é a taxa no final desse tempo 12? Estou colocando o valor futuro F. Na calculadora nós usamos FV, né? Future Value. Para simplificar, nós usamos apenas a letra P. Nós colocamos do tempo atual 1, menos 1. Menos 1 porque é negativo. O nosso tempo é 12. A nossa taxa é 2%. E qual é o valor futuro? Então vamos colocar lá na nossa calculadora. O PV é menos 1. A nossa taxa é 2%. E o nosso tempo é 12. Qual é o nosso valor futuro? Nosso valor futuro. Então, nós vamos na calculadora. Como de costume, nós vamos limpar a calculadora. Nós teclamos nas teclas de clear e podemos colocar em qualquer ordem. Eu vou usar a mesma ordem. 12, teclo N, 2, que é a taxa, teclo I, menos 1. Então põe 1, troca o sinal e teclo em PV. E teclo em FV para saber o resultado, tá? Então, nosso resultado é 1,268. Qual é a nossa variação? O que era menos 1 passou a ser 1,268. O que significa isso? Eu subtraio o 1 e eu fico com 0,268. Isto é um decimal.
que na realidade ele representa, se eu multiplicar por 100, eu vou ter 26,8%. Como é que eu cheguei a isso? Porcentagem. Vamos então recordar um pouquinho de porcentagem. O que é 100%? Vamos pegar nessa tabelinha que eu fiz aqui. 100% é 100 dividido por 100, ou seja, igual a 1. E 10% é 10 dividido por 100, ou seja, 0,1. 1% é 1 dividido por 100, ou seja, 0,01. 0,1%, 0,1 dividido por 100, ou seja, 0,001. E 0,01%, 0,01%, ou seja, 0,0001. E assim por diante, né? Aqui foi em duplicidade. Vamos imaginar 25%. 25 dividido por 100. Ou seja, porcentagem significa um número dividido por 100. Isto aqui é 0,25. E 130% é 130 dividido por 100, ou seja, 1,3. O nosso 0,268, né, estaria dentro dessa faixa. Então, se eu tenho 0,268, que foi aquele resultado que nós achamos, né? Ele significa, se eu multiplicar por 100, multiplico, vamos, por 100, peguei o resultado. Se eu tenho 26,8%, multiplico por 100, que é o inverso da conta que eu fiz lá, eu tenho 0,26,8. Vamos imaginar uma outra situação na nossa taxa equivalente, tá? Mas vamos explicar um pouquinho mais. Então, nós chegamos aqui a 26,8% ao ano. O que nós vemos é o seguinte: se nós aplicarmos uma taxa de 2% ao mês, no final de um ano nós teremos 26,8%. Então, tanto faz eu aplicar um valor anualmente de 2% ao mês, ou no final do ano eu terei 26,8%. E por sua vez, 26,8% ao ano é a mesma coisa que 2% ao mês no prazo de 12 meses. Vamos ver uma outra situação. Uma taxa, eu tenho uma taxa anual e eu quero saber qual é a taxa equivalente a uma taxa mensal.
Naquele mesmo caso, vamos imaginar que eu tenho uma taxa de 30% agora ao ano. E quero saber qual é a taxa equivalente ao mês. Fazendo o nosso fluxo de caixa, eu teria isso aqui, ó. Eu coloco o nosso valor presente, 1, ele vai ser negativo, e o nosso valor futuro, se é 30% ao ano, olha, se 25% ao ano é 0,25, 30% ao ano vai ser 0,30. Então seria 0,30, mas eu tenho que adicionar 1. Então eu tenho 1,30. E qual é a taxa? É o que nós queremos calcular. Repetindo, 30%, se eu estou colocando um valor presente de 1, ele vai crescer 30% no final do período de 12 meses, seria esse 0,3 mais o valor inicial 1, ou seja, 1,30. Tá, mas qual é a taxa? Vamos usar a nossa calculadorazinha aqui em cima, né? O nosso P é menos 1, valor presente. O nosso tempo é 12. O nosso valor futuro, 1,3. E qual seria a nossa taxa? Na calculadora, seguimos a mesma ordem. 12 é o N, menos 1, nós vamos trocar o sinal, valor presente, nosso valor futuro 1,3, teclamos em FV. E depois, por último, nós teclamos em I para saber qual é a nossa taxa. A nossa taxa é de 2,21% ao mês. A taxa de 2,1% ao mês em 12 meses é equivalente àquela taxa de 30% ao ano. Então nós temos aqui 2,21% ao mês. É isso aí por enquanto. Não deixe de avaliar o nosso curso, se gostou ou não gostou. Isso é muito importante para ver assim a quantidade de pessoas que estão acessando. Nosso objetivo
é realmente disseminar o conhecimento e o uso da matemática financeira e da P12C. Se você quiser se aprofundar ainda mais sobre o assunto, nós avisamos que temos um livro, Fazendo Bons Negócios com Matemática Financeira e HP12C. Ela está disponível em PDF. Queremos agradecer a sua participação e convidamos para assistir os próximos vídeos. Muito obrigado.